Bom pessoal, o negócio é o seguinte, hoje eu vou explicar o porquê que eu falei que foi uma decepção o evento da Samsung, o novo Galaxy S25 Ultra, e vou explicar tudo, os porquês, porque tem muita gente confusa, muita gente que não entende do que está falando e falando besteira, influenciadores grandes de tecnologia, não, a sua grande maioria não entende tão bem assim de câmera como você pensa. Mas vamos lá, né? Vamos falar o porquê da minha decepção aí com o S25 Ultra. Como eu havia dito, eu fiz um vídeo falando que se não viesse um novo codec aí pro S25 Ultra, para mim seria um fiasco total. Não veio o novo codec, o APV, o Advanced Professional Video. No final do vídeo eu vou ter uma surpresa para vocês a respeito do APV, mas não veio aí no S25 Ultra e veio apenas um log aí, né? Uma função de log. Então, para a gente entender tudo isso aí, eu preciso explicar o que é o codec e o que é o log, porque muita gente confunde essas duas coisas, muita gente mistura essas duas coisas por causa do ProRes Log da Apple, né? Eles acham que é uma coisa só, ProRes Log. Não, ProRes é uma coisa, log é outra coisa. Então vamos lá. Começando pelo log. O log nada mais é que uma curva de gama. É uma curva de gama, ou seja, eu vou tentar explicar assim bem rápido e bem por cima, não dá para ficar aqui uma hora falando, né? Mas ele vai aí pegar a sombra, subir um pouco e os highlights descer um pouco, ele vai ter uma curva ali diferente do que é o que você vai postar nas suas redes sociais e tal, ele vai ter menos contraste e menos cores também, menos saturação, para você fazer a edição na pós aí. Isso aí é o log, é uma curva de gama. É a forma que quando a imagem vem do sensor ali, você tem que aplicar o tone mapping e tal, e você tem que aplicar uma curva nele ali. Então você pode aplicar a curva já para Rec 709, para você já postar, ou então você pode aplicar uma curva para edição, por exemplo, que é um log, né? Você vai subir as sombras, vai diminuir os highlights, e com isso você vai conseguir salvar um pouco mais de informação nas sombras, um pouco mais de informação nos highlights, e vai conseguir salvar ali, também poder ter mais poder e mexer nas cores por causa da saturação menor. Esse aí é o log. Agora o codec, o tal do ProRes é um codec. ProRes log são duas coisas. ProRes é o codec e o log é a gama, a curva de gama. Então, codec é um compressor de vídeo. Ele vai comprimir, a função dele principal, né? É outras coisas também, como eu falei, não dá para entrar totalmente a fundo. Mas ele é um compressor de vídeo. Ele vai pegar a informação do sensor, ela vem em RAW, vem em zeros e uns aí, e ele vai ter que transformar aquilo em um vídeo, né? Vai ter que... Aí vai depender do tipo de códec que você vai usar, que tipo de vídeo você quer. Os códecs mais comuns que a gente utiliza é H264 e H265, o HEVC, né? Que veio no S25 Ultra, o log é em HEVC. Tá vendo como são duas coisas diferentes? Tem um log, o S25 Ultra agora tem um log, só que ele continua utilizando o codec HEVC, o H265. Essas duas coisas são a mesma coisa. H265 e HEVC é a mesma coisa, tá? É um codec. Então a gente tem esses dois codecs mais comuns que a gente utiliza para fazer postagens. Esses codecs são codecs interframe. Como esses codecs funcionam assim bem por cima? Os interframes eles pegam ali e fazem meio que uma gambiarra ali para diminuir bastante o tamanho do vídeo, porque a gente precisa compartilhar esse vídeo nas redes sociais, compartilhar no YouTube, que seja. Então o formato RAW é gigantesco, não tem como compartilhar aquilo. Então ele pega esse vídeo e converte em um formato bem pequeno para a gente conseguir compartilhar. Como eles são codecs interframe, ele vai pegar ali, vai fazer várias gambiarras aí para conseguir diminuir esse tamanho desse vídeo, né? Fazer esse vídeo o menor possível com a maior qualidade que ele conseguir fazer nessas gambiarras. Então ele vai pegar partes do vídeo que não estão movendo e vai repetir, ele vai usar keyframes, ele vai pegar um frame principal e vai... Os próximos 30, 60 frames ele vai fazer em cima desse frame principal, vai usar os detalhes desse frame principal. Então, os algoritmos ali para, por exemplo, ver que minha mão está movendo aqui, mas o outro lado não está movendo, e vai só substituir minha mão e tal. Vai fazer vários tipos desses tipos de coisas para conseguir diminuir ao máximo o tamanho desse vídeo. Já os codecs intraframes, como é o ProRes, ele não faz isso. Ele pega e comprime sim o vídeo, ele continua sendo uma compressão do vídeo RAW, né, da imagem em RAW, porém ele faz isso frame a frame, ele não pega um frame como keyframe e faz a predição dos outros frames, né, prevê
os pixels e tal. Não, ele vai comprimir frame por frame. Ou seja, vai te dar muito mais qualidade ali para você na edição fazer os ajustes que você quiser, né? Você vai ter muito mais qualidade. Dá para eu pegar um vídeo em ProRes e postar? Provavelmente não, né? Porque não tem nem plataforma para você postar um vídeo em ProRes. Eles são muito grandes, assim como o formato RAW é muito grande, o ProRes ainda também é muito grande. Por isso que a gente utiliza esses outros vídeos para postar, o HEVC e o H264. Por isso os codecs intraframe, aí, como o ProRes, são feitos para edição, né? Porque daria para você postar um vídeo desse, um vídeo gigantesco, assim como é o formato RAW, que é acima do ProRes, né? É o RAW mesmo. Daria para você postar? Bom, você teria que arrumar uma plataforma para postar isso. As pessoas iam ter que ter internet suficiente para ver um vídeo de 20 GB, sabe? De alguns minutos. Então, por isso que ninguém posta em ProRes. A gente vai, grava em ProRes para ter a menor perca possível e depois converte para HEVC, H264 para poder postar, porque vira, tipo, diminui 20, 30 vezes o tamanho do vídeo. Bom, e agora que nós estamos entendidos o que é um codec e o que é um log, né? Que o ProRes é uma coisa e o log é outra, ProRes log não é uma coisa só. Agora que a gente já entendeu isso, acredito que vocês tenham entendido. Por que eu fiquei decepcionado com o lançamento do S25 Ultra? Porque eu estava esperando que eles iam lançar o codec, não só a curva de gama. E eles lançaram só a curva de gama. E é literalmente isso que foi lançado. No hardware não teve nenhuma mudança significativa, teve a mudança aí de 50 megapixels agora na ultra-wide, porém o sensor continua praticamente do mesmo tamanho, então não vai mudar muita coisa, não vai mudar praticamente nada. Se eles tivessem mudado para 50 megapixels, eu acho sim uma resolução legal de megapixels, prefiro do que 12, porém tem que aumentar o sensor junto, senão não adianta. O sensor tem que ser maior. Não trouxeram um sensor maior na câmera principal, é a mesma câmera principal do ano passado. Não trouxeram um sensor maior na telefoto, aí, na periscópica, né, de 5x, que poderia trazer o HP9, assim como o X200 Pro, o Vivo X200 Pro e outros celulares chineses. Então foi isso. Basicamente o que eles trouxeram foi uma curva de gama nova. Só. Curva de gama nova. Ela vai funcionar em 10 bits, pelo que eu vi, em HEVC. 10 bits HEVC já existe desde o Snapdragon 865. Eu sei que o pessoal tá feliz, contente que, nossa, agora tem 10 bit log no S25 Ultra. Mas, sinceramente, na minha opinião, as pessoas deviam ficar putas da vida, porque isso já existe desde o Snapdragon 865. Poderia ser implementado na câmera estoque do Samsung ou de qualquer celular desde o Snapdragon 865. Era só a Samsung querer ir lá colocar a gama de curva. É uma coisa simples, é uma coisa super simples. Você já pode fazer isso com outros aplicativos, né? Com o MC Pro 24 FPS, com Filmic Pro, com Motion Cam Pro e tal, num Galaxy S20 FE, se você quiser. Não vai ser a mesma coisa? Não vai ser a mesma coisa. Por quê? Eles têm o acesso ao 10 bits do processador, né? Do Snapdragon 865, o vídeo em 10 bits. Porém, a curva de gama, eles precisam ter acesso ao que vem no RAW, né? Eles precisam ter esse acesso à curva de tone map e tudo. E quem faz os aplicativos não tem esse acesso, né? As empresas não têm o acesso. Mas quem tem esse acesso? A Samsung. A Samsung tem acesso total. Ela poderia facilmente implementar uma curva. É só colocar uma curva, gente. É uma coisa super simples. É uma curva diferente que você vai colocar lá na câmera. Eles poderiam ter na câmera estoque desde o Galaxy S20 FE. Por isso que eu falo que as pessoas deviam estar putas da vida. Que só veio no S25 FE, S25 Ultra. Desculpa, fiquei com FE na cabeça. Só veio na linha S25, ou seja, eles tiveram 5 anos para fazer isso aí. Uma coisa que é super, super simples. E o codec, que é uma coisa mais complicada realmente de se fazer, que é uma coisa que envolve muito desenvolvimento e tal, que era o que eles deveriam trazer, que seria um codec para competir com o ProRes, um codec para competir com o ProRes, que tem 422 de chroma subsampling, que é intraframe, como o ProRes, essas coisas, eles não trouxeram. Ou seja, eles estão atrasados. Quando que começou o ProRes aí? Desde o iPhone 13 Pro, se eu não me engano? Tá, Cuscuz, mas por que não tem ninguém falando sobre isso aí? Só tem você falando, você é o espertão, você sabe tudo. Não, não é isso, gente. A verdade é que a maioria dos grandes criadores de conteúdo aí não entende tecnicamente de câmeras, não entende. Tem sim alguns que entendem um pouco tecnicamente, e tem a maioria aí não entende muito de câmera, e alguns entendem assim de fotografia e de videografia, ou seja, eles entendem de iluminação, entendem de ângulo, entendem de enquadramento, então por isso que você vai ver uma pessoa com um vídeo muito legal, muito bom, muito bonito e tal,
mas não necessariamente quer dizer que ele entende da parte técnica que ocorre ali por trás, né? Não necessariamente você precisa entender a parte técnica para fazer um vídeo super legal, super bonito e tal. Mas a verdade é que a maioria desses criadores aí não entende, não sabe o que é um codec, não sabe o que é uma gama, uma curva de gama, não sabe essas coisas. E não tem problema nenhum nisso, ninguém é obrigado a saber esse tipo de coisa e nem precisa saber esse tipo de coisa para fazer vídeos bons. Então, desde o iPhone 13 aí, a Apple lançou o seu codec aí, o ProRes, o codec que eu utilizo no Android, só que eu entendo que não vai ser todo mundo que vai utilizar esse codec da forma que eu utilizo, eu preciso instalar o Motion Cam Pro, preciso entender um pouco, então seria muito legal se a Samsung tivesse anunciado isso, um novo codec, um codec mesmo, não só uma curva de gama, que pode ser feita ali super rápido e poderia ter sido aplicada na câmera stock desde do Snapdragon 865, entendeu? Essa é a minha revolta. Mas como eu falei, eu tinha uma surpresa no fim do vídeo aí, foi lançado aí, acho que foi ontem ou foi anteontem, acho que foi ontem, o novo Beta 1 do Android 16, e o Android já se comprometeu, na verdade já está na lista lá, né, das atualizações lá, que vai vir o codec APV, o Advanced Professional Video. E o Advanced Professional Video é criado pela Samsung. Isso que não entra na minha cabeça. Eles deviam ter falado isso no evento, falado sobre o APV. Porque o Android 16 vai vir muito mais cedo dessa vez aí. Vai vir no meio do ano, se eu não me engano. E não vai dar tempo de lançar um novo celular com uma atualização do Android, o Android 16. Eu não sei como é que vai ficar isso aí, né? Então eles já poderiam ter falado isso já no lançamento do S25, que já vai vir com o APV. Eu não sei se eles não vão conseguir implementar, ou só vai conseguir implementar no próximo celular da Samsung, né? Não sei como é que vai ser isso, não tem como eu saber. Bom, então é isso, eu espero que tenha ficado claro que codec e o log são duas coisas totalmente diferentes, que o ProRes log não é uma coisa só, o ProRes é uma coisa, log é outra, e que tenha ficado claro que esse negócio do log aí poderia ter sido implementado já há uns 5 anos atrás, se a Samsung quisesse, na câmera stock lá, era colocar uma coisa super simples. Por isso minha revolta, que as pessoas ainda falam, nossa, que novidade, que super novidade legal, só que tipo, cara, você tá super atrasado, você poderia ter feito isso já há muito tempo, e agora você fica, por isso que eu falei que agora eles estão como a Apple, eles estão segurando a tecnologia ali, e cada lançamento ele dá um pedacinho, dá um outro pedacinho, e nessa passa 10 anos e os caras estão lá, atrasados. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários aí. E sei lá, cara, não tem mais o que falar, não teve nenhuma novidade pra mim. E sei lá, eu não vi nenhuma novidade aí. Não trouxeram sensores, não trouxeram hardware, não trouxeram software, na minha opinião, em questão de câmeras aí. Então, é isso. Só um log que poderia ter sido feito há 5 anos atrás, sem gastar rios de dinheiro, de boa, lá tranquilo, era só colocar uma curva, há 5 anos atrás. E foi isso que eles trouxeram agora e tá todo mundo animado. É isso.